Esta Páscoa, as famílias portuguesas vão poder reunir à mesa até o primo em terceiro grau por parte da mulher, casado com a irmã do avô em segundas núpcias. Mas antes de convidar a família toda, não se esqueça, vá ao Feira Nova e tenha uma grande Páscoa cheia de preços pequenos. Camarão tigre 8,12 por apenas 24,89€ o quilo. Borrego nacional por apenas 5,68€ o quilo. Feira Nova, cada vez mais do seu lado. A situação clínica da criança baleada em Queluz não se alterou. A menina continua em estado crítico. Boa noite. A menina de 6 anos, baleada na cabeça, já foi operada no Hospital de Santa Maria, mas a bala não foi retirada. Os médicos dizem que a criança corre risco de vida e que as próximas 72 horas são cruciais. A menina terá sido atingida por acidente quando se encontrava no pátio do infantário, em Queluz. A polícia deteve 3 suspeitos e apreendeu 2 armas de fogo. Era hora do recreio na creche infantário Pero Longo, no bairro do Pendão, quando tudo aconteceu. Uma menina de 6 anos foi baleada na cabeça. Estavam todos cá fora. Estava sentada ao lado da educadora, quando de repente a educadora percebeu-se que de um embate, um barulho seco, e a criança caiu para a frente, portanto com imenso sangue. A educadora pegou na criança. Levámos para o interior porque vimos que realmente era uma situação grave, não é? Não nos tínhamos apercebido o que era. Chamámos o 112, veio o INEM, a criança foi socorrida, transportada para o hospital. Para o Hospital de Santa Maria, onde foi operada, mas ainda não se encontra livre de perigo. É reservado o diagnóstico, não é? Portanto, temos que aguardar e ter muita fé para que tudo corra bem. Quanto às causas do sucedido, estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária, mas quem mora no bairro tem algumas suspeitas. Eles, durante o dia, metem latas na rede e andam a fazer tiro ao alvo. Eles quem? Os miúdos, aqui dos 14, 15, 16, 17 e talvez 18 anos. Talvez até algum um por outro com mais idade do que essa. As autoridades já identificaram 3 suspeitos com idades entre os 15 e os 21 anos e apreenderam 2 armas de fogo. Terminada a guerra no Iraque, os voluntários que ofereceram a sua vida para proteger o povo iraquiano estão a regressar a casa. Entre os escudos humanos estavam 2 portugueses que chegaram esta noite a Lisboa. Humberto Baião e Bruno Campos acreditam que a presença de voluntários em Bagdade ajudou a população civil a suportar a guerra. À espera tinham família e amigos solidários com a missão no Iraque. Ao fim de um mês em Bagdade, regressam a casa com a sensação do dever cumprido. Arriscaram a vida contra a guerra, agora têm muitas histórias para recordar. Venho um pouco emocionado porque cheguei a casa, não sou propriamente daqui, sou de Évora, mas porque lembro agora aquilo tudo porque passei, eu e os meus companheiros. De noite eram escudos humanos de proteção a uma central elétrica, de dia voluntários junto da população civil, até que chegaram as tropas da coligação. O momento que mais me chocou foi o momento em que eles, na área onde eu estava nestes últimos dias, no antigo Hotel Sheraton, eu assisti completamente do 14º andar, digamos, a toda a conquista daquela parte da cidade. Portanto, eu vi os combates, presenciei os combates, gravei os combates. Humberto ofereceu-se como escudo humano a uma organização internacional. Bruno decidiu partir num impulso. Meu filho acordou mais 2 da manhã a dizer que ia apanhar um avião e que ia para a Jordânia. Hoje Bruno não hesita em dizer que viveu mais neste mês do que em muitos anos de vida. Guardo no meu coração as pessoas todas, mas principalmente dois meninos que eu conheci de 7 anos, pedintes que andavam a pedir na rua. Enfim, criámos uma ligação muito boa. E depois todas as coisas más que eu vi, os mortos, os mercados que foram arrebentados pelos mísseis e pelas bombas, quer dizer, muito bom e muito mau ao mesmo tempo. Muitas vezes os piores momentos também se viveram do lado de cá. O pior momento foi a saída, as tentativas de saída que ele tinha consecutivas e eu a tentar sempre à espera que ele tivesse conseguido sair de Bagdá e sempre a receber notícias de que estava tudo na mesma, que havia combates sempre à volta de Bagdá e que estava tudo cercado e que era impossível sair.
A missão chegou ao fim, agora estes escudos humanos ponderam mesmo passar as memórias a livro para as poderem partilhar com quem não viveu a guerra em Bagdade. O general Tommy Franks já está em Bagdade. O responsável pelas operações militares no Iraque ainda não anunciou formalmente o fim do conflito, mas disse estar satisfeito por visitar os soldados que já ganharam a guerra. Tommy Franks não foi a Bagdá para fazer a parada da vitória, mas está visivelmente muito satisfeito. What's your feeling about being here in Baghdad, sir? Oh, I think it's absolutely terrific. You know why? Why, sir? Because I get a chance to visit these people who've been doing this damn hard work for a while. That's probably about all I'm going to tell you right now, okay? General Franks, thanks a lot for being here and doing it right, guys. God bless you guys. Thank you. Apesar da vitória estar garantida, o general deslocou-se sempre a bordo de blindados. Uma maneira de lembrar que a guerra ainda não acabou por completo. Após as primeiras trocas de impressões com os comandantes, teve uma conferência em sigilo com o presidente Bush, a quem fez um balanço da situação. Os relatórios de Tommy Franks quanto à situação militar propriamente dita e à situação do Iraque em geral serão determinantes para as próximas decisões que o presidente George Bush virá a tomar. Com o general Tommy Franks em Bagdade, o presidente dos Estados Unidos apelou ao fim das sanções contra o Iraque. George W. Bush considera que já não faz sentido a ONU continuar a penalizar o país. Now that Iraq is liberated, the United Nations should lift economic sanctions on that country. We're also addressing Iraq's urgent medical problems. Problems left by a regime. We are committed to helping Iraq build a future of freedom and dignity and peace. As Nações Unidas voltaram a exigir desempenhar um papel na construção do novo Iraque. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, disse que a organização terá de ser chamada e conta com o apoio da Grã-Bretanha. O Iraque é um barril de pólvora. Há demasiados líderes da oposição no exílio a requererem para si o direito de governar. Por sua vez, os xiitas não querem ficar de fora enquanto a diplomacia externa se digladia. As Nações Unidas pretendem ter as rédeas do processo pós-guerra, papel que perderam antes de 20 de março. I am confident that the UN will play an important role, and as we move ahead in the next few weeks, I expect that role to become much clearer. Um pouco contra a corrente norte-americana, Tony Blair tenta fazer a ponte entre Washington, a Europa e a ONU. We're agreed on the importance of the role of the United Nations in post-conflict Iraq. That is a role that should be there not simply in respect of humanitarian issues, but also in respect of political and reconstruction issues that arise. A reconstrução, governação e estabilização do Iraque é mais do que uma questão puramente localizada. Trata-se de uma estratégia geopolítica para toda a região. Because Iraq and its neighbors would want to live in peace, and so what happens in Iraq is of interest to the region as well. Absolutely. No Iraque, as grandes batalhas terminaram, mas as tropas da coligação ainda não têm a situação completamente controlada. Em Mossul, as forças norte-americanas voltaram a envolver-se em confrontos com manifestantes iraquianos. Neste novo tiroteio morreram 4 pessoas. A constante vigilância dos helicópteros americanos confirma o clima de tensão que se vive ainda em Mossul, no norte do Iraque. Um intenso tiroteio no bairro árabe da cidade terá provocado hoje pelo menos 4 mortos e diversos feridos. A troca de tiros deu-se na sequência de uma tentativa de assalto a um banco que polícias iraquianos terão tentado evitar. A intervenção das tropas norte-americanas pôs fim ao incidente, mas provocou algumas baixas, incluindo crianças. وصار الحرب وجم الامريكان ضربونا وكل تنفتنا بالدكاكين فاتوا علينا قاموا يضربونا. طلعت قوة من مديرية الشرطة 2 مكافحة السراق وصار تبادل اطلاق النار بين الشرطة والسراق. الامريكان خايفين لانهم جبناء
راحوا فتحوا النار على الشرطه وعلى المواطنين، ادى الى اصابه قصف عناصر الشرطه واصابه المدنيين. هذا اللي صار. هذا صار. هو وسع. شوف التجمع البسيط اللي الناس بدون سلاح وبدون كل شيء واقفين، ناس بدون سلاح هم متهيئين وخايفين. ليه خايفين؟ خايفين من الحجاره العراقيه. Já ontem, também em Mossul, as tropas americanas tinham disparado contra uma multidão em fúria que manifestava total desagrado pela ocupação americana do principal edifício governamental da cidade. O hastear da bandeira dos Estados Unidos, depois de um discurso pró-americano do novo autoproclamado governador de Mossul, terá estado na origem dos disparos de alguns iraquianos. As tropas americanas garantem que foram atacadas e por isso reagiram. Fire was indeed delivered from coalition forces. It was lethal fire, and some Iraqis were killed as a result of that. We think the number is somewhere on the order of 7, and there may have been some wounded as well. The attacking was occurring from two sides, and there was clear observation of men with weapons involved in firing on the building during that time. Pelo menos 11 mortos e inúmeros feridos nas últimas horas em Mossul, a prova de que a calma está ainda longe de regressar à terceira maior cidade do Iraque. A segurança é um dos grandes problemas no Iraque. As pilhagens continuam e as patrulhas feitas agora por marines americanos e polícias iraquianos não estão para já a ser suficientes para pôr um fim à situação. Hoje, em Bagdade, numa operação conjunta, foram detidos 3 homens que assaltaram um banco da capital, mas 20 conseguiram fugir. Bagdade continua a saque. Desta vez, cerca de 30 assaltantes limparam os cofres do Banco Rashid, situado na baixa da cidade. Numa operação conjunta, onde foram visíveis falhas de comunicação, marines norte-americanos e a polícia iraquiana conseguiram prender 3 homens. Lay down. Lay down. Lay down. Contudo, a maior parte do bando conseguiu escapar com sacos cheios de dinares e dólares americanos. Horas antes, o exército norte-americano já tinha entrado em ação num raid ao gabinete do presidente da Câmara de Bagdade. Os soldados procuravam milícias iraquianas e armas escondidas. Durante a operação, foram confiscados mapas e um cofre. Enquanto isto, na península de Al-Fau, as forças britânicas responderam a um apelo da população. Nesta zona, onde outrora existia uma estátua de Saddam Hussein, alguém ouviu gritos e logo se suspeitou de que ali existiria uma masmorra. Before four days, before the war starting, they see at night 4 vehicles, big vehicles, and inside these vehicles something, and they say to people, no, anyone stay here. Everybody go out. Apesar dos esforços no terreno, as tropas britânicas nada de estranho encontraram. E em Bagdade, depois das manifestações a pedir segurança, a população saiu hoje à rua para protestar contra o policiamento feito por agentes ligados ao antigo regime. Cerca de 2.000 polícias iraquianos juntaram-se aos soldados norte-americanos para garantir a ordem, mas a população diz que estes polícias são uma ameaça porque já estiveram ao serviço de Saddam. Os receios foram manifestados junto ao Hotel Palestina. Os hospitais de Bagdade enfrentam graves problemas, não têm meios nem pessoal suficiente para cuidar dos feridos. A falta de água e luz piora ainda mais a situação. 3 dos principais hospitais da cidade foram fechados. Esta criança foi atingida pela explosão de uma bombolete, uma das muitas que integram as bombas de fragmentação, não explodem quando são lançadas e se transformam em autênticas minas espalhadas por toda a cidade. Apesar dos combates terem praticamente parado, o hospital continua a receber dezenas de crianças. Muitas estão doentes há vários dias, mas só agora é que os pais tiveram coragem de sair de casa. Os médicos não têm mãos a medir num hospital pediátrico onde falta quase tudo. I just want to say something in a very bad situation for patients in our country, and this is because of the war.
not for liberated, just for occupy our country. Os 33 hospitais de Bagdade que ainda funcionam estão praticamente sem energia elétrica. Aqui até a água é racionada. Muito pessoal não aparece para trabalhar há vários dias, alguns porque nem sequer têm transportes públicos para se deslocarem pela cidade. Os médicos queixam-se da falta de medicamentos e estão sempre em sobressalto, com medo das pilhagens. A meio do dia, os norte-americanos são de novo chamados para proteger o hospital. Good to see you again. Hello. Hey, we got reports that there was looting again here, and we were told to come on over here. A partir de sexta-feira, a polícia iraquiana vai assegurar a proteção dos principais hospitais de Bagdade. Os médicos do hospital pediátrico dizem que será um problema a menos, mas que sem a ajuda urgente, a vida de muitas crianças continuará em perigo. Com o fim do regime de Saddam Hussein, os iraquianos ganharam outra voz. Depois de anos de repressão, aprendem agora a viver em liberdade. A comunidade xiita do sul do país é um bom exemplo. Hoje, a mesquita de Abbas, em Kerbala, encheu-se de fiéis, muitos festejando a queda do regime. Os xiitas são maioritários no Iraque, mas permaneceram durante anos com as suas tradições culturais e religiosas reprimidas devido às suas ligações religiosas com o Irão. A Síria nega todas as acusações feitas pelos Estados Unidos. O governo de Damasco diz que não deu abrigo a antigos responsáveis iraquianos e fez uma proposta radical sobre a questão do armamento. A Síria defende um Médio Oriente sem armas de destruição maciça, incluindo o Estado de Israel. Armas ainda apontadas no Iraque, mas é para a Síria que a administração da Casa Branca dispara acusações, como, por exemplo, a de deixar entrar voluntários para combater as tropas da coligação durante a guerra. Depois, publicamente, a Casa Branca assume a suspeita de o governo de Damasco ter armas biológicas e químicas. Quanto à Síria, só tem uma resposta. We are ready, Syria, the Syrian government is ready to sign a treaty under the UN supervision to make the whole Middle East a zone free from all mass destruction weapons, nuclear, chemical and biological. Mas o rol das acusações continua. Agora é a de refugiar dirigentes iraquianos, como por exemplo o antigo chefe de espionagem no Iraque, Farouk Izzaghi, alegadamente envolvido no atentado ao pai do atual presidente norte-americano, George Bush. E com os dirigentes terá passado a fronteira material de guerra proibido. If Saddam Hussein had mass destruction weapons for so many years, as they said, he will keep them for the war. Why should they smuggle, or send them outside the country during the war? Para a Síria, por trás das acusações, está Israel. Logo, para não haver ninguém acima de qualquer suspeita, só mesmo uma solução mais radical. And it is good for the American forces in Iraq to see that the whole Middle East is a zone free from all mass destruction weapons. Quanto aos inspetores das Nações Unidas, quando quiserem entrar no país, é só avisarem. A Europa dos 25 está cada vez mais perto. Os dirigentes da futura União Europeia assinaram hoje, na Cimeira de Atenas, o Tratado de Adesão de 10 novos Estados-membros. Uma cerimónia histórica acompanhada pelo enviado especial da RTP, António Esteves Martins. Um cenário histórico para o momento que a história vai querer guardar. Ou não fosse esta galeria de átulos do século II a.C. o local ideal para que a Europa se fizesse justiça a si própria. Tornamo-nos justos ao fazermos coisas justas. Este é um dos ensinamentos de Aristóteles que devemos recordar no dia em que fazemos uma coisa justa, abrir as portas da União Europeia a 10 Estados que nos ajudarão a construir uma Europa à medida das aspirações de todos os seus cidadãos. Mas essa justiça não se deve limitar a um simples abrir da porta. Dentro da casa que os 25 vão ter que partilhar dentro de pouco mais de um ano, terá que haver igualdade. Por esta razão, os novos parceiros deverão participar plenamente
em todas as decisões que afetem o futuro da União. Porque a nova Europa que estamos a construir, é uma Europa de e para todos nós, em que todos os Estados-membros, independentemente da sua dimensão, são iguais em dignidade. Uma referência muito explícita ao atual processo de reforma das instituições que se inscreve nos trabalhos da Convenção Europeia. Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Áustria, Irlanda e Finlândia receiam que certas alterações propostas conduzam ao diretório dos grandes. Por isso mesmo, estes 7 Estados-membros da União e 9 dos que vão aderir no próximo ano, mais a Roménia e a Bulgária, juntaram-se ao pequeno almoço em Atenas para defender 3 princípios fundamentais. O princípio do respeito pelo método comunitário, o princípio da igualdade entre Estados-membros e o princípio do equilíbrio entre as instituições.